Nessa nossa aula aqui, nós vamos falar sobre as variações linguísticas em diferentes situações de comunicação. A comunicação é um ato importantíssimo. Não há como nós, seres humanos, sobrevivermos sem nos comunicarmos com as outras pessoas, da forma como essa comunicação vai ser feita. Nós vamos escolher a forma como ela vai ser feita, se nós vamos nos comunicar de forma verbal, usando palavras, né, ou usando a escrita, ou se a gente vai se comunicar de forma não verbal, ou seja, fazendo gestos, ou se comunicar com o corpo, enfim, fazendo de inúmeras formas, desenhando, traçando algumas coisas, para que a gente chegue, para que a nossa mensagem chegue a outra pessoa. Então tudo isso é importantíssimo no momento em que a gente vai fazer esse trabalho com essas variações. Então vamos começar a nossa aula? Agora vamos reduzir aqui, que a gente vai começar essa aula falando sobre essas palavras aí. Vocês já ouviram falar essas palavras? Olhem só, blogueiro, chocólatra, postar, abestado, bocó, cusco, mano. Olhem essas palavras. Algumas delas, por exemplo, como blogueiro, postar, podem ver que essas palavras são palavras que a gente utiliza no dia a dia. Muito comum. Estou certo, né? Então, muito comum nós utilizarmos essas palavras no dia a dia. Por quê? Porque faz parte do nosso linguajar, né? Faz parte do nosso vocabulário já do dia a dia essa música. Mas vamos falar aqui abertamente, né? No nosso próprio estado ou na cidade, né, de São Paulo, aí na capital, já deve ser mais comum ouvir a palavra abestado, até porque São Paulo está repleta de pessoas das mais variadas regiões, das mais diferentes regiões do Brasil e do mundo, né? Inclusive. Então, vai ser mais fácil a gente se deparar com algumas dessas palavras que não eram tão comuns ou que podem não ser tão comuns nas cidades mais interioranas, né, do estado de São Paulo, mas que são mais comuns aí na capital, por ser uma metrópole, né? Por comportarem um número de pessoas de diversos lugares do mundo, do Brasil e do mundo, né? Aí, bocó também, que é uma palavra não tão comum, né, em São Paulo. Cusco, que é uma palavra mais comum no Rio Grande do Sul, é uma palavra que a gente atribui ao cachorro, né? O vira-lata, mas dizendo mais precisamente aí. Ah, pessoal, eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, então algumas coisas vocês vão perceber que são bem do Sul. A forma de falar, o sotaque, tudo isso, ele vai aparecer. A nossa aula é sobre isso. E quando a gente fala em língua portuguesa, a gente quer, né, abrir isso dessa maneira realmente, para que lá no final da aula vocês estejam totalmente preparados aí a não cometer coisas do tipo como preconceito, né? Com as pessoas que falam de determinadas formas aí, e vocês desconhecem e por desconhecerem acabam cometendo aí bullying e preconceito com essas pessoas. Então, sobre tudo isso nós vamos falar aqui, tá bom, galerinha? Então vamos lá, vamos conseguir aqui, ó. Mano, por exemplo, é uma palavra bem comum em São Paulo, né? Muito comum. A gente vai falar mais sobre isso, em detalhes sobre isso, mas mano é uma expressão muito, muito, muito comum por aqui, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Nós vamos começar fazendo um estudo aqui, então nós temos algumas dessas palavras aí, algumas dessas palavras vocês possivelmente conhecem, mas a gente vai analisar agora a letra da música do Luiz Gonzaga, que era, né, pernambucano. Ele morreu em 1989 já. Ele era um artista que conseguia colocar na sua música toda a sua expressão e toda a forma pernambucana e da forma de expressar a cultura, né, pernambucana na sua música. Então ele foi um artista muito, muito, muito importante aí para a música brasileira. Luiz Gonzaga é o nome dele. O nome da música que a gente vai ver aqui, vocês estão vendo aí, é Documento Matuto, tá?
do Luiz Gonzaga. Então, eu vou ler os versos da música para vocês e vocês prestem atenção em algumas palavras que vão aparecer aí, escrita de uma maneira aí um pouco diferente do que a gente está habituado, certo? Vamos lá então, ó. Sol escaldante, a terra seca e a sede de lascar. Sem ter jeito para viver. Com 10 fios para criar. Ó, com 10 fios para criar. Foi por isso, seu moço, que eu saí em busca de outro lugar. E com lágrimas nos olhos, eu deixei meu torrão nata. Olha aqui, ó, olho. Eu vim procurar trabalho. Não foi riqueza que eu vim buscar. Peço a Deus vida e saúde para a família poder sustentar. Seu moço, o documento que eu tenho para mostrar são essas mão calejada e a vontade de trabalhar. Então aqui, ó, mostrar, tá? E trabalhar. Vejam só, vocês saberiam me dizer por que essas palavras estão escritas dessa maneira? Vocês conseguem perceber que elas não estão escritas na forma padrão da língua. Né? Se vocês procurarem lascar no dicionário, vocês não vão encontrar. Se vocês procurarem viver, fio desse jeito, né? Vocês não vão encontrar no dicionário. Né? A forma padrão não vai mostrar para vocês dessa maneira. Vocês vão perceber, por exemplo, que quando ele diz sede de lascar, ele está querendo dizer lascar. Primeira coisa, lascar já é um termo comum, né, de lá, né, de determinada região. Não é um termo comum a todos. Né? Então ela já passa a ser uma variante aí do que de outros lugares acabam falando, certo? Então, lascar, ó, quer falar lascar aqui com o verbo dessa forma. Sem ter jeito para viver. Tá certo isso aqui? Não tá. Ele quer dizer viver, né? Dessa forma. Com 10 fios para criar. Olha como ele escreve fio, né? Ele quer dizer, na verdade, filho. Ali, né? Para criar. Ou para filho, para 10 filhos, né? Para criar. Né? O que ele quer dizer ali. Foi por isso, seu moço, que eu saí em busca de outro lugar e com lágrimas nos olhos, olha ali, ó, olho, que ele quer dizer nos olhos. Né? E eu deixei meu torrão nata. Eu vim procurar trabalho, não foi riqueza que eu vim buscar. Peço a Deus vida e saúde para a família poder sustentar. Então aqui ele quer dizer poder sustentar. Não é mesmo? Então, olha lá. Seu moço, o documento que eu tenho para mostrar, ó, mostrar. Né, com R no final. São essas mãos calejadas e a vontade de trabalhar. Que ele quer dizer trabalhar. Também com esse finalzinho do R aqui. Então, essa transformação da língua, ela vai acontecer. Tá? Algumas pessoas têm o hábito de falar assim, e no decorrer da aula vocês vão entender que não está de todo errado aí, mas a gente precisa entender que existem várias formas de nós falarmos as coisas, né? De nós demonstrarmos, né, esse conhecimento. Tudo bem? Então vamos lá. Seguinte, agora nós vamos ver esse cartoon aqui, ó, que diz o seguinte. Então são dois personagens aí que estão com instrumentos, né, tocando, e aí um diz pro outro: "Eita, sou!" E o outro responde: "Trem bom demais da conta, sou." Vocês viram só? É comum ouvir isso aí na sua região? Você ouve dessa forma: "Sou, eita, sou."
trembão demais da conta. É comum ouvir isso aí na sua região? Se eu ouvir isso dos seus amigos ou das pessoas com quem você convive, seus responsáveis aí, por exemplo, eles falam assim com você, não é comum, né? Ou se é comum, talvez essas pessoas não seja comum para elas, outras pessoas não falarem assim também. Por quê? Porque é de uma determinada região, né? É de uma determinada região, diferente até da região do Luiz Gonzaga, quando ele escreveu a música. As expressões, a forma como elas são ditas, né? Então tudo isso vai acontecer, né? Então, eita sou, trembão demais da conta sou. Então isso são expressões que eles falam de determinada região. Então o que a gente vê, o que você consegue observar na música e no cartoon? As palavras, como elas aparecem, vocês observaram lá na música, né? A forma como as músicas elas são escritas, como elas são, como ele canta, né? Como ele diz essas palavras, faltando letras no final, mas ele fala dessa maneira, não é mesmo? A tirinha, o cartoon, por exemplo, quando ele se expressa daquela forma, né? Eita sou, pode não ser comum, trembão demais da conta sou. Será que isso é comum em todas as regiões, falar dessa maneira? Né? Será que é tão comum assim? Vocês viram então que na música apresenta uma forma diferente daquela que nós podemos comprovar, por exemplo, na norma culta, num dicionário, né? Não vou encontrar aquelas formas. Mas é comum ouvir, né, naquela região, principalmente a região de Recife, né, que é a capital de Pernambuco, é muito comum ver daquela forma, ouvir, né, as pessoas falando daquela forma. Ou, por exemplo, o eita sou, trem demais, trem bom demais da conta. É muito comum. Uma região aí bem interior de São Paulo, ou uma região de Minas Gerais, né, de Goiás, por exemplo, que é a forma caipira de se falar. Em Minas Gerais se usa bastante, principalmente no interior, né, de Minas Gerais. Então são lugares diferentes, formas de falar aí, formas de dizer as coisas diferentes. São bem variadas, a língua é muito variada, né? Ela varia bastante aí. Então, você sabia então que no Brasil há diferentes falares? É isso que eu estou demonstrando para vocês, né? Existem diversas formas de as pessoas se comunicarem umas com as outras. Existe a forma lá de Pernambuco de falar, existe a forma de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Acre, né? Então, todos os lugares existem maneiras diferentes de se falar. Então, quando você viu ali a música e depois viu o cartoon, a maneira como eles falaram, aí eu pergunto para vocês, você conhece aí algum outro exemplo dessas diferenças? É diferente da forma como você fala, ou como você e seus amigos, né, se comunicam? Vocês conhecem outra maneira assim? Existe alguém aí onde você está hoje, ou na sua escola, que você estava acostumado a ouvir a falar dessa maneira? Na rua, você já ouviu alguém falando na rua dessa forma? Aposto que sim, aposto que sim. Se dá uma voltinha por aí, vocês vão perceber que existem pessoas que falam parecido com o Luiz Gonzaga fala lá na música, ou como esses dois amigos aí do cartoon estavam falando, né? Vão aparecer outras maneiras de falar também, né? De se expressar. Por quê? Porque existem diversos falares dentro do nosso Brasil, tá? E isso é o que nós chamamos, então, quando eu pergunto, né, afinal de contas, o que é variação linguística, né? O que são essas variações linguísticas que eu falei lá no início da aula, né? Então, as variações linguísticas, pessoal, reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens, tá? E são reinventadas a cada dia. Então, a cada dia, a nossa língua ela é reinventada pelo homem. Existem diversas formas de expressar e de demonstrar esses falares, esses dizeres